Olá, pessoal, companheiros do canal Servir e Amar. Estamos juntos em mais essa oportunidade para fazermos a leitura do livro Boa Nova, trazido para nós através das mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Mas antes de nós iniciarmos essa leitura primeira, do capítulo primeiro, vamos agradecer. Então, vamos assim, juntos, elevando os nossos corações e pensamentos até o nosso Pai Criador, até Jesus, nosso Divino Mestre, e vamos agradecer a esta oportunidade ímpar da vida e do aprendizado. Agradecermos a essas mãos entrelaçadas, que trabalham anonimamente em nosso benefício. E com imensa gratidão, vamos rogar ao nosso Mestre que seja conosco, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, caríssimos. Nós que estamos no estudo da doutrina espírita, nós gostamos das leituras, dos estudos, e muitas vezes nós nos esquecemos daqueles amigos, familiares, que também gostariam de estudar um pouquinho, ou de algumas vezes ouvir alguma leitura, alguma colocação amiga. Então, eu vou solicitar a vocês que divulguem o nosso canal Servir e Amar, para que mais pessoas possam estar estudando o Evangelho do nosso Mestre Jesus à luz do Espiritismo. Então, essa nossa lição de hoje, eu vou ler com bastante calma, mesmo porque a letrinha aqui é pequena e eu vou me atrapalhar, eu peço antecipadamente desculpa a vocês se eu me atrapalhar, com certeza irei. Então, eu peço desculpas antecipadas e vamos lá à nossa leitura, né? Desse livro maravilhoso, o Boa Nova, e que nós vamos iniciando. Eu vou procurar fazer poucos comentários, porque a lição em si, ela já traz grandes ensinamentos para que a gente possa refletir. Então, vamos lá. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mensalidades mais altas da antiga República não acreditavam no seu triunfo, aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo. Suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato e, em seguida, os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve, todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. O grande império do mundo, como que influenciado
por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte, levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino da paz duradoura começava em Roma, para terminar nas mais remotas de suas províncias, acompanhando de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. No entanto, o inesquecível imperador, franzino e doente, os cronistas da época referem-se por mais de uma vez às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dardos dolorosos. Otávio nunca foi senhor de saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e a sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, queixava-se de enxaquecas que lhe faziam seguir de singulares abatimentos. Não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele era regenerador de costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império. Foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento de sua única filha, exilando-a na ilha Pandatária, por efeito de sua vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências com relação à sua neta. Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele, assim, na família, a mais angustiosa ansiedade do coração. Apesar de tudo, o seu nome foi dado no século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. A alma coletiva do Império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio,
Salústio, Tito Livio e Mecenas, como favoritos dos deuses. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, expendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários. Protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Os carros do triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória. Não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, em precisando as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando, do alto da sua tribuna dourada, escutava a famosa composição de Horácio, em que se destacavam esses versos de morredoura beleza. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época do Augusto, o século do Evangelho, ou Boa Nova. Esqueceram-se que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que, no seu reinado, esferas do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiam dos andrajos, dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que transformariam em seguidores humildes e mortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo daquele povo que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário, sua lição de verdade e de luz, e espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento imovedor. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo
a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor e da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela, a guiar reis e pastores, a manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas do seu cântico de amor e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro de amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Muito bem, caríssimos, como eu mesma coloquei, não tenho que se comentar mais, né? Já é uma lição esplendorosa que Humberto de Campos traz para a nossa reflexão. Ele começa essa primeira lição trazendo o exemplo de um homem que, mesmo tendo no seu corpo físico vários problemas e uma saúde muito frágil, foi um grande espírito, já consciente da necessidade dos exemplos morais, vindo daqueles, né, que dirigem, usando da justiça com a própria família e mostrando ao povo e aos seus subordinados valores morais. Então, pessoal, esse homem que veio de uma condição de filho adotivo, cujo pai foi assassinado, ele não tem revolta, muito pelo contrário. Ele não se une àqueles que provocaram toda essa situação, pelo contrário, ele luta contra. E vejam só, a espiritualidade amiga trabalhando em conjunto para que ele se fortalecesse. E com isso, ele levasse aquele povo, pelo qual ele era o soberano, a uma lição de moralização, partindo do comportamento dele. É o que nós nos esquecemos. Dentro da nossa casa, na sociedade, no nosso trabalho, de que nós somos vistos por muitas pessoas como um exemplo a ser seguido. Por isso que Humberto de Campos traz essa lição para nós. Nós estamos numa condição, por sermos conhecedores do Evangelho do nosso Mestre Jesus, conhecedor é uma coisa, praticante é outra. Nós conhecemos e somos responsáveis por esse conhecimento. E nós, como conhecedores, deveríamos ser um exemplo para aqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes nós pecamos em exemplificar. Nós ficamos somente nas palavras e não exemplificamos o amor, o perdão, a gratidão que deveríamos ter, não só perante ao Pai Criador, mas também com relação aos nossos familiares antepassados. Quantos de nós não vivemos reclamando da nossa família, dos nossos pais? Mas nós tivemos exatamente o que precisávamos para a nossa evolução. E as pedras do caminho, elas serviram para que a gente galgasse elevação moral, que é para isso que nós estamos aqui. Nenhum de nós está aqui
para nos elevarmos materialmente, sim, moralmente, espiritualmente, para ajudarmos no mundo melhor, como esse imperador, que fez a sua parte. Agora nós vamos falar assim: ah, mas eu não sou nenhum imperador. Somos imperadores de nós mesmos. Nós é que comandamos, nosso espírito é que comanda esse corpo físico. É o nosso espírito que traz manifestação através dessa nossa fala, desse nosso agir, exemplos. Exemplos de amor, de caridade, de paz, de perdão, de benevolência, enfim, de tudo aquilo que nós lemos e estudamos no Evangelho de Jesus. Esse imperador, ele deixa um legado de paz, de beleza, e ele é lembrado por todos esses seus trabalhos, por todos aqueles, né, que vieram após. Porque toda essa preparação estava sendo feita para a vinda do nosso Mestre Jesus, para que o planeta estivesse mais harmonioso, para receber o seu governador planetário, para que ele pudesse ter um clima mais ameno, para poder deixar para nós toda essa maravilha que ele deixou para nós. Esse nosso mestre, esse nosso guia, esse nosso modelo, que é Jesus, né? E quantas vezes nós não estamos reclamando das nossas dores físicas? E nossa tarefa é tão pequena, e nós estamos reclamando. Ai, hoje eu não posso comparecer porque estou com dor de cabeça, ou eu não posso comparecer porque está chovendo, porque eu tenho tarefa doméstica, porque o meu filho, porque o esposo, porque a mãe, enfim. Nós arranjamos desculpas para não executarmos a nossa tarefa, a qual nós solicitamos antes de reencarnarmos. Somos responsáveis por ela, para que a gente possa realmente, quando formos prestar as contas conosco mesmo e com a nossa consciência, não nos sentirmos envergonhados perante a espiritualidade, mas sim dizermos: eu consegui. Talvez não consigamos fazer o 100%, mas se conseguirmos pelo menos um pouquinho de melhora, já estaremos auxiliando para a melhora planetária. A regeneração do planeta, ela começa em nós. Ela começa dentro dos nossos corações. Quando nós vibramos paz, quando nós vibramos harmonia, quando o nosso comportamento é um exemplo, em primeiro lugar, para aqueles que convivem conosco, perdoando, amando, compreendendo, não julgando, porque seremos passíveis do mesmo julgamento com que julgarmos os nossos irmãos. Caríssimos, como eu já disse, nós não temos muito mais o que falar dessa grandiosa lição. Que possamos, sim, sermos instrumentos da paz e da divulgação, através de nós, do Evangelho Redentor do nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, hoje, agora e sempre. A paz do Cristo a toda a humanidade. Que assim seja.